Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. O tema de hoje é um tema impressionante, forte, e eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você pudesse abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque o tema de hoje é a estratégia do inimigo. Na verdade, o inimigo tem planos para destruir as pessoas. Mas o nosso Deus tem um plano especial, que é o plano da salvação. E hoje você vai saber a estratégia do inimigo. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo pretende elaborar alguns planos e pretende destruir as pessoas de uma forma muito inteligente, que as pessoas não percebam que aquilo é uma obra dele. Mas Deus ama tanto você, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele revelou na sua palavra a estratégia do inimigo para que nós não viéssemos cair nas suas ciladas. No livro de Daniel, no capítulo 7, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fala de 4 animais. No versículo 4 fala do primeiro animal, que era um leão com asas. Depois, no versículo seguinte, fala de um urso com 3 costelas na boca. Depois fala de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois fala de um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres e que tem dentes de ferro e unhas de bronze. Estranho, você não acha? Pois é. Aqui em Daniel, no capítulo 8, falando desse mesmo assunto, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim, ó. Veja só. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário por causa das transgressões. Presta atenção agora. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Esse texto está dizendo que Satanás tem um plano de jogar a verdade por terra. Lembra do estudo anterior sobre as colunas da verdade? A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos? Pois é, aqui em Daniel 8, verso 12, Deus nos adverte e revela dizendo, Satanás pretende jogar a verdade por terra. E se você ler Romanos 1, 25, lá diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então lá em Romanos, a revelação de Deus diz, eles irão mudar a verdade é mentira. Aqui em Daniel diz, eles vão jogar a verdade por terra. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar a verdade por terra? Analisemos, a primeira verdade é Deus. Será que o diabo pode jogar Deus por terra? Claro que não. Será que o diabo pode jogar Jesus por terra, segunda verdade? E o Espírito Santo? E a Bíblia? E os 10 mandamentos? Será que o diabo tem esse poder todo? Com certeza não. Ele não pode. Ora, se ele não pode fazer isso, então como entender Daniel 8, versículo 12? Que lançou a verdade por terra. Pois é, aqui está um ponto crucial. E para você entender isso, me acompanhe em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17 você vai acompanhar agora. E você irá entender qual é o caminho, qual é a estratégia de Satanás a fim de jogar a verdade por terra. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 17, lemos assim, veja aqui, Apocalipse 17, está bem aqui. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Impressionante, não é? Meu amigo, então agora entenda bem. Mulher, aqui está uma mulher. Satanás usaria uma mulher. Mas em profecia, o que significa mulher? Lembra?
Mulher significa igreja. Portanto, esta mulher do capítulo 17 representa uma igreja. Uma igreja que o inimigo usaria para pisar na verdade. E por que Satanás usaria uma igreja? Ora, essa é uma grande estratégia. Porque se o diabo coloca uma igreja, e nesta igreja tem Bíblia, tem oração, tem cânticos, tem tudo isso, as pessoas com certeza seriam atraídas. Você sabe, há muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer o seguinte, onde falar de Deus para mim tá bom. Falou de Deus, amém. Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque Apocalipse 17 revela que Satanás usaria uma mulher. E mulher em profecia significa igreja. O diabo usaria uma igreja para pisar na verdade. Mas como é isso? Aqui, no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, isto é, uma igreja. Lembra? E diz, montada numa besta, tal, sobre a besta falaremos um outro dia. Aí o versículo 4 diz, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Isto aqui está dizendo que essa mulher é muito rica, uma igreja muito rica. E o versículo 5 diz, aliás, o versículo 4 ainda, diz, na sua mão trazia um cálice de ouro, e dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Esse cálice representa as doutrinas, os ensinamentos desta igreja. E o que tinha dentro do cálice como abominação. O que é abominação? Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que quem pratica abominação não será salvo. Ou seja, quem beber do cálice dessa mulher não será salvo. Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz que abominação é fugir da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lá diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Portanto, a abominação é alguma coisa que desagrada a Deus, que é repugnante aos olhos de Deus. Então, a Bíblia diz que essa mulher tinha um cálice, e dentro do cálice tinha abominação. Isto é, esta mulher, que representa uma igreja, teria uma doutrina que leva as pessoas a fugirem da verdade, a fugirem dos mandamentos, mas de uma forma suave, em nome de Deus. Percebeu a estratégia bem montada, bem bolada? Depois, dentro do cálice, tinha também, além da abominação, tinha imundícia. Imundícia, sujeira. Nesse caso, é uma sujeira espiritual. E lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27, diz que esta imundícia está ligada à idolatria. E também a um coração duro, coração de pedra. Portanto, a imundícia que, de acordo com a Bíblia, aparecia no cálice dessa mulher, simboliza a idolatria e também a dureza de coração. E por último, tinha dentro do cálice a imundícia da sua prostituição, ou seja, havia prostituição. De acordo com a Bíblia, prostituição seria a atitude desta igreja mudando a verdade em mentira, ou seja, prostituindo a verdade. Quando a Bíblia diz uma coisa e esta igreja diz outra, ela está nada mais, nada menos que prostituindo a palavra de Deus, prostituindo a verdade. A verdade é essa aqui, mas as pessoas dizem outra coisa. Isto é prostituir a verdade. E para entendermos isso, podemos dar uma olhadinha em Romanos 1, 25, que diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então você percebeu que esta mulher, com todas essas características, refere-se a uma igreja. E o versículo 5 diz que na sua fronte, na fronte da mulher, na testa dela, estava escrito Babilônia. A palavra Babilônia aí significa confusão, neste caso, confusão religiosa. Estava escrito Babilônia, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Mãe das meretrizes? O que quer dizer meretriz? Meretriz quer dizer prostituta. Neste caso, esta mulher é mãe das meretrizes, no plural. Isto é, esta mulher é a igreja mãe e as meretrizes são as filhas dela.
Ou seja, a mãe é uma igreja e as meretrizes, as filhas, são também igrejas. Você está diante de um complexo religioso. Você está diante de um grande movimento religioso que envolve a igreja mãe e as igrejas filhas. A mãe é prostituta e as filhas também são. E tudo isso nas mãos de Satanás. Em Apocalipse 3, versículo 9 e Apocalipse 2, versículo 9 também afirma ali, usando uma frase, Deus adverte para que nós tomemos cuidado com a sinagoga de Satanás, isto é, com a igreja de Satanás. Aqui no versículo 6 de Apocalipse 17 está escrito, E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Porque no passado, esta mulher, que representa uma igreja, assassinou muitos cristãos. E o sangue desses cristãos foi derramado. Por isso a Bíblia fala que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Meu amigo e minha amiga, esta mulher, com essas características todas aqui, é símbolo de uma igreja. E as meretrizes representam igrejas que saíram desta mãe. A pergunta é, que igreja é essa? Onde ela está estabelecida? A palavra de Deus responde tudo isso. Me acompanhe e vamos analisar isso. Presta atenção, hein? E se você é uma pessoa sincera de coração, você irá entender perfeitamente e não só entender, como irá aceitar também a palavra de Deus. Aqui em Apocalipse 17, no verso 3, diz que a mulher estava montada numa besta e a besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Veja agora o que diz o Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a resposta. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Percebeu? Então, esta mulher está estabelecida num lugar geográfico onde tem 7 montanhas, 7 montes. E você sabe, Roma é a cidade das 7 colinas. Portanto, esta mulher, ou seja, esta igreja está estabelecida em Roma. Esta igreja é a igreja romana. A igreja romana, com essas características todas de riqueza e que estava embriagada com sangue, porque na Idade Média ela perseguiu, matou muitos cristãos. Assim, Satanás usaria esse movimento religioso, não só da mãe, como das igrejas filhas que saíram dela. Satanás usaria tudo isso, sabe para fazer o quê? Para dizer meias verdades, para misturar verdade com mentira. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, as pessoas muitas vezes aceitam qualquer pregação, qualquer mensagem, e na hora do desespero as pessoas procuram qualquer religião e vai seguindo. Tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa seguir o caminho certo, a verdade. Satanás usaria esse movimento religioso que acabei de apresentar a você para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra. Será que a verdade já foi lançada por terra no seu coração? Então vamos conversar sobre isso. Será que a verdade, chega mais perto, será que a verdade de Deus já foi lançada por terra na sua vida? Será que você também não está vivendo hoje um momento de dificuldade na sua vida espiritual? Será que você também não passou por algum tipo de engano? Eu vivi nesse engano durante algum tempo, mas a verdade me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos nossos próximos temas, você compreenderá muito melhor tudo isso. Mas tome cuidado, porque Satanás usaria movimentos religiosos para enganar você. Mas em nome de Jesus, você não será enganado, porque Cristo Jesus te colocou aqui para você conhecer toda a verdade da palavra de Deus. Você quer ser firme na verdade? Quer andar na verdade?
Quer se libertar de todo o engano, de toda a estratégia do inimigo? Se você deseja isso, então, meu amigo, meus parabéns para você. Minha amiga, meus parabéns para você também. E agora eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os olhos e orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome pelas revelações da tua palavra. Nós percebemos agora que o inimigo usaria movimentos religiosos para pisar na verdade. Mas também sabemos que o Senhor iria enviar uma bênção especial para nos livrar das garras e das estratégias do inimigo. Nesse instante eu te peço uma bênção em favor dessa pessoa que está estudando a Bíblia conosco, para que ela não seja enganada jamais, mas que a luz da verdade brilhe em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar, meio à escuridão. Tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama.